Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um vídeo, mais um bate-papo para a gente trocar uma ideia. Tem uma coisa curiosa e que há muito tempo vem martelando na minha cabeça e eu tô enrolando para fazer esse vídeo, não sei porquê, talvez porque eu esqueça. Vou fazer um vídeo e esqueço sobre esse assunto. Recentemente na revista Fórum saiu uma matéria sobre um pastor gera revolta ao vender adesivo ungido para proteção de carros. E isso ficou me martelando e eu achei curioso trazer esse assunto. Por quê? Porque muitas pessoas têm adesivos no carro de proteção. De Exu, o adesivo de São Bento e outros adesivos. Mas eles não têm a menor noção do que é aquilo. Vamos ler essa matéria e a gente vai falar sobre proteção por meio desses adesivos, tá? Então a cerimônia intitulada Selo de Proteção, e que muitos maguinhos da internet vendem, reuniu uma fila de fiéis à espera da bênção, causando grande repercussão das redes sociais e gerando debates polarizados. Um vídeo do Bispo Santos, que é o líder da Catedral da Missão Mundial Servos, caraca, os caras criam uns nomes que é surreal, parece as operações da Polícia Federal, os nomes bem mirabolantes. Viralizou nessa semana mostrar o religioso consagrando carros e distribuindo adesivos ungidos. A cerimônia intitulada Selo de Proteção reuniu uma fila de fiéis à espera da bênção, causando grande repercussão nas redes sociais e gerando debates polarizados. Bom, o bispo acabou explicando que os adesivos simbolizavam a proteção divina. Ok, tem gente que acredita piamente nisso, tem gente que deixa o salmo aberto, né? A Bíblia com o salmo aberto, 91 e tal, achando que aquilo vai proteger a casa. E não vai, mas tudo bem. Oferecer então a segurança espiritual e física aos veículos e aos proprietários. Mentira, isso nunca vai acontecer. Ele destacou que a iniciativa tinha como objetivo reforçar a fé e a tranquilidade dos fiéis. Tá, eu entendi. Contudo, a prática foi alvo de críticas, com muitos acusando de tratar de uma estratégia de marketing religioso. Na verdade, é tentar comercializar para ganhar dinheiro, como eles sempre fazem, entendeu? Se não é por meio de doações, é por meio de produtos e serviços sendo vendidos. Nas redes sociais, as discussões se tornaram acaloradas, enquanto poucos internautas elogiaram a iniciativa destacando a fé e a espiritualidade dos participantes. A maioria questionava de onde o pastor havia tirado a ideia da consagração de veículos, já que isso passa longe de qualquer semelhança com o evangelho. Claro que Jesus não teve carro, mas pastor anda de carro. Jesus não andava de avião, mas sempre tem um pastor que vai em podcast de avião. Então, assim, se no evangelho não tem Coca-Cola, por que o pastor bebe Coca-Cola? Se no evangelho não tem terno e gravata, por que o pastor se veste de terno e gravata? Então veja, o evangelho, na verdade, ele é uma Bíblia gourmetizada, onde eles escolhem aquilo que eles querem e aquilo que eles não querem, eles descartam. Então veja, é aquilo que eu falei, tá? Sempre falei. Basta ler um livro legal. Gerd Tyson, As Primeiras Comunidades Cristãs, publicado no canal Spook House. Lá ele deixa bem claro. O viés de Jesus era retirar dos ricos e dar aos pobres. Ele deixava bem claro isso. Tanto que o preceito dele falava era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas parece que para a grande maioria dos cristãos, eles se fazem de songo-mongo para não entender essa passagem bíblica que é tão fácil e ridícula de ser então entendida. Quando ele fala isso daí, ele tira então dos ricos para distribuir a riqueza aos pobres. Então o pressuposto de Jesus era uma sensação igualitária, era distribuir a riqueza de maneira igualitária, fazer com que todos tenham o mesmo valor. Se todos são iguais perante a Deus, por que todos não recebem o mesmo valor perante a Deus? Mas para o cristão, isso entra pelo ouvido e sai pelo cu. Por quê? Porque eles primam pela riqueza. A riqueza significa, então, o domínio sobre a matéria. Então não basta ser cristão, tem que ser cristão e rico financeiramente para esbanjar aqueles que são pobres e que estão galgando os degraus no reino de Deus. Só que o reino de Deus
não almeja riqueza. Você não leva dinheiro para o reino de Deus. Você deixa aqui para todo mundo usufruir da sua riqueza. Se você morre e deixa o dinheiro para os seus filhos vão gastar tudo. Caixão não tem gaveta. Se caixão não tem gaveta, como Jesus então falaria, ele distribuiria a renda. Então é o pressuposto que o cristão não entendeu. Então o cristão ele anda de avião, mas na Bíblia não tem avião. O cristão toma Coca-Cola, mas na Bíblia não tem Coca-Cola. Que estranho. Então o preceito bíblico nunca é cumprido. O preceito bíblico ele é olhado e falado, se até Jesus foi crucificado, imagina eu, pecador de nascença, então eu vou só entender que existe uma Bíblia e vou fingir que eu realmente sigo. Que a grande maioria dos cristãos brasileiros fazem isso. Está aqui. E é verdade. A acusação vista sobre a questão do evangelho é clara. Tá? Então ele está falando aqui, acusa um pastor então de explorar a crença alheia. Ué, diz que pastor não faz isso. O vídeo foi amplamente compartilhado em plataformas como Twitter e Instagram, ampliando então a polêmica. A busca por símbolos de proteção em tempos de incerteza, especialmente em um contexto social de insegurança, pode gerar ações desse tipo, mexendo com a fé alheia de forma a manipular mentes e sentimentos, o que todo pastor faz, transformando-se na banalização de símbolos rituais religiosos e indo além dos limites entre a fé e as práticas comerciais. É toalhinha ungido, é manto ungido, é bafo ungido, onde ele vai lá e enche a bexiga, o ar é ungido, o peido ungido, feijão ungido, é tudo ungido. Eu lembro das toalhinhas, as toalhinhas venderam milhões de toalhas. Eu lembro que eu ia numa loja esotérica, mística aqui de São Paulo, que os caras tinham essas toalhinhas e eram deles, os donos da loja. Ai, olha só, minha toalha ungida, abençoada pelo pastor tal. É mesmo. Ok. Mas eu vou explicar tudo isso para vocês, tá? Até o momento, o Bispo Santos não se pronunciou sobre críticas, mas seguidores da igreja têm divulgado testemunho de gratidão pela cerimônia. Para muitos, o selo de proteção representa uma conexão com a espiritualidade em um ato de fé. Veja, vamos entender certas coisas, é muito importante. Primeira coisa é o seguinte, a igreja precisa de dinheiro, tá? Os pastores, eles têm essa questão de... imagina uma pirâmide, tá? Essas igrejas, elas são pirâmide. As neopentecostais quem realmente tem mais riqueza, tem domínio sobre o povo, arrecada mais e tem degraus sendo galgados dentro das instituições. Você vê, todas as igrejas, elas percorrem então esse critério de precisamos de dinheiro. Tudo bem, a igreja precisa de dinheiro para pagar então a sua estrutura. Água, luz, telefone, a moradia do pastor, o pastor vive disso, trabalha com isso. O dízimo, então, serve para ser o salário do pastor. Quando a gente entra na internet e vê lá o Guilherme de Pádua, que saiu da cadeia e casou com uma mulher de um pastor, o salário dele era de 5 a 15 mil reais por mês, dependendo das doações. Um assassino ganhando de 5 mil a 15 mil reais para subir no púlpito e falar não matarás. Mas tudo bem, é o salário dos caras. É disso que eles vivem. É um comum acordo entre a comunidade cristã e o pastor. Sem problema. Agora, o pastor ele segue ipsis literis o que está no evangelho? Não, não segue. Primeira coisa, né? Então, o fato é, naquela época, Jesus andava de burrico. O pastor hoje anda de burrico? Não. Ele vai andar de carro, vai andar de avião. Bom, os tempos são os outros. Não, peraí. O tempo não é outro. O pastor, ele parou no tempo. O tal do Rodrigo Silva, ele acredita que o planeta tem 6 mil anos de idade porque assim está na Bíblia. Então, ele segue o que está na Bíblia. Então, ele tem que fazer o caminho da casa dele até os podcasts a pé, que era como, então, aquelas pessoas peregrinavam. Ele vai peregrinar até, então, o podcast a pé. Vocês entendem como a Bíblia é gourmetizada? Ele pega o que ele quer. Agora, ele não segue o que está ali realmente. Ele vai simplesmente separar. Não, veja, ali eu pego um negócio aqui e pego um negócio ali. Ok. Mas as críticas sobre a questão dos adesivos,
eu não possuo. Por quê? Porque quando eu saio de casa e vejo os carros andando na rua, todos têm adesivos mediante a sua religião. Menos eu. Eu tenho alguns adesivos que são de jogadores de airsoft. Eu gosto de airsoft. Tem lá uma equipe que eu tenho adesivo, tá? Que é de treinamento de airsoft. Acho legal. Então eu colei lá, eu ganhei esse adesivo e colei no meu carro, tá? Eu tenho adesivos de música da Shit Happens, né? Que shit, na verdade, não seria cocô, seria partitura, né? Shit Happens, é um trocadilho. Mas quando a gente vê, então, símbolo de Exu, o tridente, eu já vi vários. Escrito fé, eu demorei para entender que era fé. Ou a imagem da Virgem Maria, que tem. Ou mesmo a medalha de São Bento. Tem. Existem outros adesivos, a cruz, tem vários outros adesivos, tá? Mas eu nunca vi budista. Dificilmente a gente vê um adesivo budista em carro. Dificilmente. A gente vê muito mais adesivos desse tipo, ou medalha de São Bento, ou de Exu, tridente, ou da Virgem Maria, que para mim parecia que estava vindo da concessionária, de tanto adesivo de Virgem Maria que eu vi, tá? Mas será que realmente os adesivos eles servem para proteção? Vocês sabem o porquê dos adesivos? Qual é o viés dos adesivos? Eu vou explicar para vocês, só vou tomar um chazinho. Está fazendo 26 graus e são 2 horas da manhã. É sério. Quando a gente vê, por exemplo, o adesivo de São Bento. Adesivo de São Bento é uma coisa bem curiosa porque é uma medalha que foi constituída. Essa medalha ele tem uma oração. Essa oração de São Bento, claramente, as pessoas não têm a menor ideia do que é, mas compram falando, é para proteção. Eu cheguei a comercializar as medalhas de São Bento no meu canal porque as pessoas queriam. Eu sou budista, eu não preciso disso. Mas as pessoas falavam, eu quero, não sei o que, por favor, vê um jeito e tal. E eu achei uma pessoa que fazia isso. Mas ele desistiu, ele sumiu, o cara sumiu, tá? Tem a oração de São Bento, mas tem a oração da medalha de São Bento. Ela está em latim. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmos os teus venenos. Isso está em latim na oração de São Bento, na medalha de São Bento. O que ela significa? Você sabe disso? Não sabe. Mas você utiliza isso. É para me proteger. Não, não é. Quando surgiram os primeiros mosteiros no mundo, eles não eram vinculados à igreja. Os mosteiros eles tinham um viés muito mais ecumênicos, onde as pessoas se trancavam dentro de lugares para poder então sair do mundo. Hoje a gente tem as carmelitas que fazem isso. Mas nesses mosteiros, as pessoas ficam enclausuradas. Por quê? Para sair de períodos de guerra, para não ter influência de terceiros, para se fechar completamente. Naquela época, principalmente na Idade Média, onde tinham muitos conflitos e guerras, os mosteiros eram unidades sagradas religiosas onde protegiam então as pessoas de conflitos, guerras e outras coisas, invasões de estrangeiros. Só que as pessoas surtavam lá dentro. Surtavam, por quê? Porque as pessoas tinham seus impulsos, tinham seus desejos, tinham suas vontades e principalmente desejos sexuais. Durante muito tempo no mosteiro, por exemplo, eles pintavam as paredes com essas frases de livrai-me do Satanás, retira-te do mal, saia o mal. Por quê? Porque era uma maneira de controlar os seus impulsos animalescos, os seus desejos, suas vontades. Essas orações não são para expulsar o mal externo, mas é para expulsar o mal interno. O mal, ele não é um fator externo. O mal ele está ligado às suas próprias pulsões. Quando a gente vê uma medalha que foi utilizada então por um mosteiro, a gente tem que entender por que eles utilizavam essa medalha, sendo que eles estariam então protegidos do mal. Se o mal é um fator externo,
e ele está fechado, enclausurado, ele não tem o porquê temer algo que ele está fechado. Veja, eu estou dentro de casa. Se chover, eu não estou preocupado se eu vou me molhar. Por quê? Porque minha casa está completamente fechada e não vai entrar água. O mosteiro é igualzinho. Se o mosteiro está completamente fechado, o porquê? Eu teria medo de um mal externo que eu não tenho como receber, porque as portas estão fechadas. O mal, ele é interno. As pulsões, os desejos, as vontades, a cobiça, a inveja, o orgulho, a vaidade, tudo aquilo que está intrínseco ao ser humano. Ele explode, ele sai. Eu fui uma vez num templo chinês, tibetano, chinês, ok? Nós temos o templo budista tibetano e nós temos o templo chinês. O chinês, o budismo chinês, se não me engano, ele vai surgir, o Zen acho que surge no século XII a XIII. O budismo Chan, que é o chinês, ele acho que surge um pouco antes. Tá? O primeiro budismo que surge, então, é o budismo tibetano, advindo diretamente do Siddhartha Gautama, tá? A origem do budismo chinês é 220 depois de Cristo, mais ou menos, do imperador Ming. Tá? A tradição budista na China nasce mais ou menos aí. Tinha muitos conflitos entre a China e o Tibete com relação a isso. O Chan, ele nasce no século VI depois de Cristo. O budismo Chan, ele é o marco dentro do budismo chinês. Então a gente tem as escolas filosóficas para depois consolidar o budismo Chan, que surge no século VI. O budismo japonês surge no século XII, se não me engano. Tá? 12 a 13. O budismo tibetano, ele nasce antes. Uma vez eu fui, então, num templo do budismo chinês, o budismo Chan. E eu chamei um dos monges, que parecia ser bem antigo lá, e eu perguntei, velho, me conta as coisas podres, vai, é legal a gente ficar vendo o templo bonitinho, uma loja que custa 500 conto, um japamala, de madeira, mas me conta, o que realmente acontece aqui dentro? O cara falou, mano, a gente se pegou ontem na porrada dentro do dormitório. Por quê? Porque eles agem pelos impulsos, pelos instintos, pelos desejos. O ser humano tem sua pulsão, você tem impulsões. Se você tem pulsão de se masturbar, você tem pulsão de comer chocolate, você tem pulsão de comer sorvete, você tem pulsão de ficar 24 horas na academia. Na academia tem uma mulher que fica 3 horas treinando. Essa é uma pulsão, a vaidade é uma pulsão. É o id direcionado ao próprio narcisismo, que seria o ego do ser humano, o ego freudiano. Nós temos isso. Então a medalha de São Bento, na verdade, ela surge só para mostrar o mal que existe dentro do ser humano. Então quando você coloca no carro, não significa absolutamente nada. Ah, mas eu acredito, não tem valor nenhum. Exu. Então você tem a proteção de Exu. Então Exu já é uma coisa diferente da medalha de São Bento. O Exu, ele trafega então dentro da religião África, os africanos, dentro de um nome chamado, pode ser Exu, pode ser Lebara, Gebara, tem outras ramificações do termo Exu. Quando vem para o Brasil, ele entra num sincretismo junto com o culto dos índios, né? As benzedeiras, dentro do cristianismo. Então ele cria uma mescla, dando origem então a uma religião afro-brasileira, que seria então a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé. Todas elas são ramificações, sim, afro-brasileiras. Eu tenho pós-graduação em estudos afro-brasileiros, eu tenho pós-graduação nessa área. Então, tudo isso daí, ela é uma gama de mesclas de religiões aqui no Brasil. Exu, então, ele passa a ser uma representação de um ser. Na África é um orixá, é como se fosse um totem. Totem é ótimo, né? Porque o próprio Freud especifica as religiões totênicas. Então a gente tem o princípio da religião totênica, onde temos os elementos da natureza incidindo sobre esse princípio. Perfeito. Isso é visto no Mircea Eliade, nos livros dele, que eu recomendo muito que leiam. Então o Exu é a representação, então, de uma figura criada e desenvolvida pelo ser humano. É uma representação de um arquétipo divino. Assim mesmo como Zeus, como Thor, como Odin, como os deuses egípcios, Ra, Ísis e outros. Quando acontece, então, aqui no Brasil, eles
atrai então o princípio de Exu atrelado então a seres que se movem ou locomovem a matéria, ou estão envoltos à matéria. Dinheiro, amor, desejo, tudo que envolve dinheiro e paixão, ok? Exu então faz esse intermédio. Ele é a união de diversas consciências de pessoas que faleceram e passam a ser incorporadas em centros espíritas. Ele é um Deus? Não é um Deus. Ele é uma divindade? Não é uma divindade. Ele é simplesmente uma figura, um arquétipo criado para atrair então a consciência de pessoas que faleceram, para trabalhar sobre a égide então do nome Exu. Aí você tem Exu Marabô, Exu Tranca-Ruas, Exu do Lodo, Exu Morcego, Exu Tiriri, e tem outros Exus, que daqui a pouco vai ter o Exu Tiririca, vai ter outros Exus, Exu Duas Cabeças, Exu Duas Piroca, Exu de Pelique, tem um monte de nome criado pelo imaginário e fantasioso do Brasil. Quando você coloca esse adesivo, você está atraindo então uma energia do centro espírita para então proteger o seu bem, a sua matéria. A matemática está certa. Eu vou utilizar então do protetor da matéria para proteger a minha matéria. Tudo bem. Mas você acha que, por exemplo, o seu carro está livre de ser sequestrado, ou seja, sequestrado, né? Ou você sequestrado dentro do seu carro, ou mesmo o seu carro ser furtado? Não. A violência não vai predeterminar o arquétipo. Puta, esse carro tem um adesivo da Virgem Maria. Mano, minha mãe é cristã, eu não vou roubar não. Bandido, ele vai roubar. Independente se o teu carro tem o símbolo do Exu ou não. Tá? Então, não faz diferença alguma. Outro fator que as pessoas não entenderam é: você pode botar um adesivo no seu carro de Exu achando que vai te proteger, mas e o carro do lado? O carro do lado pode ter um bêbado, pode ser um cara armado, pode ser um cara que está chavecando sua mulher. Desculpa, cara. Enquanto que o outro tiver uma polaridade invertida, ele pode bater no teu carro. Ele pode causar um acidente. Ele pode te causar um dano. Ele pode infligir um dano a você. Então não adianta você ter um adesivo de Exu no seu carro, achando que Exu vai te proteger, porque o outro pode não ser da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, pode ser um cristão, pode ser um judeu, pode ser um muçulmano. Não adianta. No planeta, a gente tem 7, 8 bilhões de pessoas. Aqui a gente tem 200 milhões de habitantes. Shit happens todos os dias. Então, se for para bater o carro, você vai bater o carro. Não é uma questão só do karma, mas é que nós temos muita gente. Só em São Paulo são 60 milhões de pessoas. 60 milhões é muita gente. Sabe? Quer dizer, você voltar para casa falando, ufa, não bati o carro, é uma vitória. Porque a gente tem fatores de chuva, buraco, pessoas que estão distraídas no telefone celular, e o celular contribui para a distração de uma maneira monstruosa. Seja o WhatsApp, seja o Instagram, seja o YouTube, seja o próprio Waze ou qualquer coisa que te distraia. As pessoas vão bater o carro hoje. Não é o teu adesivo que vai predeterminar a sua proteção. É o fator de atenção ao trânsito. As pessoas não têm mais atenção. Com o advento da tecnologia, as pessoas se perderam cada vez mais. Os caras ficam mais no telefone celular do que realmente prestando atenção no volante. Então o adesivo, ele te convence que você está sendo afastado do mal, mas ele não tem propriedade nenhuma para te afastar realmente daquilo que você não ouve, não sente, não percebe, não sabe o que está acontecendo junto ao seu redor. É o que eu falo, quando eu faço análise de casa das pessoas, e a casa dos cristãos é a casa mais tenebrosa que existe. Eu já analisei casa de judeu, casa de muçulmano, casa de cristão, casa de budista. Ao longo de 7, 8, 9 anos, eu fazia esse processo. Casa de cristão, o cara tem a Bíblia aberta e o obsessor do lado olhando. E é fato, não é brincadeira, é real. O obsessor fica do lado observando a gravação. Várias vezes em quartos que tinha imagem de Jesus Cristo, estava repleto de obsessor. Esses símbolos não afastam o mal. Você é a ferramenta que os atrai. Não adianta você beber, fumar, usar drogas, ter comportamentos errados, atitudes erradas, ter os impulsos sexuais, aprontar de final de semana e na segunda-feira fala, não, hoje eu vou começar a orar. Não vai fazer diferença nenhuma.
Oração não espanta o mal. Se fosse assim, a cadeia não tinha 99% da população carcerária cristã. Se realmente oração espantasse o mal, você não tinha pastor pedófilo, você não tinha padre pedófilo, você não tinha criminosos religiosos sendo presos aqui no Brasil, tipo Flor de Lis. Ah, mas ela é uma péssima cristã. Ela é uma péssima cristã porque hoje foram descobertos os crimes, mas até então, quando ela estava no púlpito, ela era uma excelente cristã. É aquela coisa, né? Até que a mídia prove o contrário. Então o que eu falo para vocês é, não adianta botar adesivinhos no carro, sendo que os outros podem infringir acidentes a vocês. Não adianta botar adesivinho no carro, sendo que vocês são os causadores do próprio mal. Então quando a gente estuda sobre essas orações e começa a estudar o porquê que o pessoal dentro de monastérios utiliza a medalha de São Bento, ele é óbvio. É para o próprio mal dentro do indivíduo e não fora. O mal não está fora, o mal está dentro. Dentro de como você pensa, dentro de como você age, dentro de como você interpreta o mundo. Veja, essa semana eu tive uma prova sobre criminologia e psicologia, que são as matérias finais que eu estou hoje no curso. Então eu faço criminologia também, tá? É psicologia forense o curso, de psicologia forense, onde tem matéria de criminologia. Uma das questões abordadas, primeira coisa, né, sobre o criminoso. Como se dá o viés do criminoso? Alguns estudiosos acreditavam na genética. Então, a primeira coisa do crime é a genética. Segunda, você tem questões econômicas e fatores ambientais. Então, o cara ele vai roubar, vai matar, vai agir de uma maneira negativa, por quê? Por uma questão econômica. O cara está desempregado, o cara precisa de grana, não tem o que fazer, ninguém emprega o cara vai roubar. É fato. Questões ambientais, ou seja, é aquela famosa frase, né? O ambiente faz o ladrão. É aquela coisa, a pessoa está no telefone celular dando mole e o cara fala, meu, por que não? O cara vai, passa de bicicleta e leva o telefone celular da pessoa. Entende? É aquela coisa, a pessoa já tem isso dentro dela. Só falta o gatilho. Só falta o gatilho. E é por isso, então, que nos monastérios eles pintavam as paredes com essas orações dizendo, o mal está dentro de mim. E eu tenho que aprender a controlar isso. Seja questão genética, seja uma questão do ambiente, seja uma questão econômica da sociedade daquela época. Entenderam? Mas nada contra, eu só acho engraçado os adesivos nos carros, mas que não condiz com aqueles que os colam. É só isso, tá? Pensem nisso, novamente, eu não acho que o pastor ele está agindo errado, ele está sendo pastor. Ele está vendendo e comercializando aquilo que realmente a igreja está de acordo e o que ele precisa de grana. É a maneira dele conseguir, então, prestar serviços para as pessoas que acreditam no adesivinho de carros, como ele já viu da Virgem Maria, como ele já viu de Exu, como ele já viu a medalha de São Bento, ele falou, então eu vou criar um adesivo para, então, o adesivo ungido, onde as pessoas vão passar a acreditar que o carro, então, está protegido. É um elemento de crença. Paga quem quer. Não acho que ele está errado. Só acho que as pessoas estão com viés errado na hora de utilizar o mesmo. Então, esteja ciente de que o adesivo não é para proteger o carro. O adesivo tem outro viés, uma outra história, uma outra conotação. É só você explorar, termos religiosos, o que cada adesivo significa. É simples, não só colar achando que aquilo vai salvar a tua vida, que não vai. Então é isso, eu agradeço de coração, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora, como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente consiga complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto a questões físicas, emocionais, mentais e depois as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar o e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas. Vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo no nosso site,
casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.